Aleluias. Aramanda rabashuri miandalai. Ekamancho de rebasuri mi canta rabasheri andalamai. Aleluias. Glória a Deus. 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 Aleluias. Glória, 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 glória ao Cordeiro de Deus. Sharamani reba sharama kalamanda rabashuri miai. Lemana rabashuri mianda rabakanda rabashuri. Levatara bakala bashuri miai. Aleluias. Não deixa nada, nenhum pensamento, nenhum espírito, nenhum sentimento tirar você da presença do Senhor nessa noite. Você esforçou para estar aqui. Você vai ter um encontro específico com Jesus nesta noite. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no livro de Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número. Nós vamos ler 2 versículos. Nós vamos ler um versículo em Gálatas e vamos ler outro versículo na carta aos Filipenses. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Certo é que nós deveríamos ler todo o versículo, todo o capítulo de número 6, que são 18 capítulos, mas lendo esse texto, desculpe, muito obrigado, Jonatas, que são 18 versículos, no primeiro de Gálatas, mas lendo este verso 14, nós vamos entender exatamente o contexto desse capítulo inteiro. Está aqui, né? Vamos ler? 1, 2, 3. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Abre agora em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo de número 8, 5. Deixa eu ver se é o 5. Não, verso 8. Verso 8, por favor. Verso 8. Diz assim: e na verdade, vamos lá, 1, 2, 3. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Se assente, irmãos, nesta noite. Nós estamos falando sobre... Quem se lembra qual é o tema que está nos movendo nessas... Essa é a 4ª terça-feira que estamos falando dentro desse tema. Os desafios... O desafio de ser cristão. Vamos dizer, 1, 2, 3, o desafio de ser crente ou cristão. Falou muito feio. Vamos falar 1, 2, 3. O desafio de ser cristão. Isso. O desafio de ser cristão. Nós falamos, irmãos, sobre o sentimento, né, que deve ter no crente o sentimento. Falamos do perdão. Falamos de como ter o sentimento de Cristo Jesus. Hoje nós vamos entender porque é que Paulo se gloriava na cruz. Se gloriar na cruz, irmãos, é uma coisa que a gente às vezes não consegue entender. Como é que uma pessoa pode dizer assim: eu me glorio na cruz? E Paulo disse assim: longe de mim esteja de me gloriar, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo,
pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo está exatamente dizendo que ele se gloriava na cruz de Cristo. Como é que Paulo chega a este ponto de expressar desta natureza sobre gloriar-se na cruz de Cristo? Não é mesmo? Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque nós vamos ler versículos da palavra de Deus, para nós entendermos exatamente a importância disso que Paulo está dizendo, e entender o que foi que levou Paulo a falar isso. Nós precisamos de saber, em primeiro lugar, quem era Paulo. Quem foi Paulo? Não é? A gente às vezes ouve pregações a respeito do apóstolo Paulo, a gente se alegra em ler as suas 13 cartas, chamadas cartas paulinas, e alguém chega a dizer, na verdade, a literatura cristã, principalmente a literatura bíblica, o Novo Testamento, a maioria dele, podemos dizer que foi escrito por Paulo. Paulo foi o homem que mais escreveu, podemos dizer, no Novo Testamento. E quem é esse homem que chega a dizer que ele não se gloria em nada a não ser? Quando ele diz assim, a não ser, significa que ele se gloria na cruz do Senhor Jesus Cristo, ou na cruz. O que foi que levou Paulo a ter essa postura de dizer que se gloria na cruz? Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer aos irmãos que esta mensagem, ela não é uma mensagem pregada por aqueles que pregam a prosperidade do ponto, digamos assim, de boa vida na terra, né? Que todo cristão... Outro dia eu estava vendo um certo pregador, vou omitir o nome e vou omitir a denominação, não é o meu objetivo aqui denegrir a imagem de ninguém, mas a mensagem dele é uma mensagem, para mim, inconcebível, inaceitável. Primeiro ele disse que não é correto um crente ficar doente. Não é correto um crente padecer necessidades. Alguma coisa tem que estar errada. Alguma coisa tem que estar errada, a mensagem dele. Se um crente está doente, é porque tem alguma coisa errada na vida. Se um crente não tem uma boa posição financeira, uma boa postura social, ou se não é uma pessoa que tem domínio, se não é uma pessoa que tem capacidade financeira, alguma coisa está inadequada na sua vida espiritual, visto que ele não tem autoridade, né, para ordenar no mundo espiritual e as coisas boas acontecerem em sua direção. Eu vi um outro pregando também, vou omitir o nome, mas vou omitir forçando, que dá vontade de falar o nome de cada um. Eu vi ele dizendo o seguinte, que a igreja fulana de tal, a igreja em quem eu sou o chefe, é a única igreja no mundo que tem condições de fazer Deus, de obrigar a Deus a cumprir aquilo que ele prometeu. Ora, é muita petulância para um ser mortal como nós. Mas Paulo, irmãos, ele diz assim, eu não me glorio, longe de mim esteja em gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Para você entender, Paulo está falando aqui da circuncisão. Paulo está falando aqui do judaísmo, ou dos costumes judaizantes. Paulo está falando aqui sobre aquelas pessoas que estavam baseados em coisas materiais para então proceder ou entender que estavam salvos. Paulo está falando aqui daqueles que se baseavam na lei mosaica, para então, e dentro dessa lei mosaica, um dos mandamentos para os judeus era a circuncisão. Paulo então está tentando explicar, ou está explicando para os cristãos que estavam na cidade da Galácia, os Gálatas, daquela região da Galácia, dizendo para eles que eles precisavam era confiar em Deus, confiar no Senhor Jesus, e não basear nas suas próprias capacidades e faculdades, seja elas mentais, seja elas intelectuais ou qualquer área, não confiar em si próprio para a questão da salvação, porque a nossa salvação, ela não está baseada em nada a não ser em Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia. Daí então, Paulo dizia, eu me glorio na cruz do Senhor Jesus Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim, ou seja, o mundo está morto para mim, e eu estou crucificado, ou seja, estou morto para o mundo. Irmãos, atingir esse nível de cristianismo, deixa eu dizer para você,
atingir esse nível de cristianismo é o mesmo que andar segundo os passos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Atingir esse nível, essa capacidade de pensamento, de ter domínio sobre os seus próprios impulsos, sobre o seu próprio desejo, porque nós, seres humanos, somos cheios de desejos impuros. Todos nós que estamos aqui não estamos isentos de as aves dos céus, trazendo os seus pecados, suas coisas erradas, vir querer pousar na nossa cabeça, aninhar, fazer ninho e dominar a nossa vida, a nossa velha natureza. Porém, quando nós estamos crucificados para o mundo e o mundo crucificado para nós, nós estamos isentos, isolados deste mundo e aptos para estar com Cristo na nossa vida. Atingir esse nível é dizer: eu estou vencendo o desafio de ser cristão. Mas vamos ver quem era Paulo, irmãos. Joga para mim aqui, por favor, qual era a origem do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo número 21, versículo 39. Paulo mesmo fala quem ele era. Vamos ver quem era Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo número 39. Ele diz assim: mas Paulo lhe disse, eu vou ler, só me acompanha lá. Na verdade, que sou eu um homem judeu, cidadão da cidade de Tarso, cidade importante. Uma outra versão diz assim: não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Daí nós entendemos que Paulo, primeiro, ele era judeu. Diga comigo, judeu. Cidadão de Tarso, uma cidade importante da Cilícia. Filipenses 3:5, por favor. Olha o que diz Paulo, ele mesmo falando a respeito da sua origem. Eu quero mostrar para os irmãos quem era Paulo antes de ele falar: eu me glorio na cruz de Cristo. Aí ele diz: eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei eu fui fariseu. Paulo, você está vendo aí o perfil de Paulo. Romanos capítulo 11, vamos ler. Romanos capítulo 11, versículo 1. Paulo também fala sobre quem era ele. Romanos 11, diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Atos capítulo 22, versículo 3. Atos capítulo 22, versículo 3. Diz assim: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade fui criado, eu fui criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como sois todos vós hoje. Olha bem, nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel. Viu, irmãos? Paulo não está falando, para você entender essa expressão aqui, deixa eu explicar para os irmãos, porque dá a entender que Paulo fora criado aos pés de Gamaliel em Tarso. Mas não é assim. Se você ler o contexto, o verso 1 até o 3, você vai entender que ele está se defendendo. Ele está se defendendo diante dos judeus. Aí ele está dizendo: quanto a mim, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Nessa ocasião que Paulo estava falando isso aqui, ele estava em Jerusalém. Aí ele disse: e nesta cidade, que é onde ele estava. Irmãos, entenderam? E nesta cidade, que é onde ele estava, se defendendo diante dos judeus, aí ele disse: nesta cidade, que era na cidade de Jerusalém, porque a escola aonde o Gamaliel era o líder, ele era o catedrático, era o professor, um rabino, era o homem mais sábio da sua época. Ele pertencia a uma escola chamada Escola de Hillel, e era uma das escolas
meio que mais liberais, num sentido de que eles, liberais no ponto de vista judeu, porque os judeus não gostavam nem de ouvir falar em Messias, se referindo àquele Jesus de Nazaré, de maneira nenhuma, que eles não aceitavam Jesus vindo da Galileia. Eles não aceitavam um galileu, era pejorativo para um judeu em Jerusalém, para os judeus propriamente dito, aceitarem galileus como alguém que seria o dominante, seria o Messias. Daí, então, eles acharem que Hillel era uma escola, de certa forma, liberalista, porque no conselho, vocês se lembram, no conselho que Gamaliel deu a respeito dos perseguidores do Senhor Jesus Cristo, a gente percebe que, segundo os judeus, Gamaliel era um homem mais liberal. Por quê? Porque aceitava a ideia de Cristo ser o Messias. Não sei se os irmãos estão acompanhando o meu raciocínio. Mas então vamos lá. Nós já vimos que Paulo, em 4 versículos, ele mostra quem ele era. Bom, Tarso, essa cidade chamada Tarso, ela ficava numa região chamada Sicília. Sicília era uma província, digamos assim, romana, que no ano 60, 40 até 60, 65, 64, antes de Cristo, havia se integrado como uma das províncias romanas, e todo cidadão, toda pessoa que nascia naquela região da Cilícia ou da Sicília, eles eram cidadãos romanos, recebiam o título de cidadão romano. É como um brasileiro, filho de brasileiro que nasce nos Estados Unidos, por exemplo, são cidadãos americanos. Por exemplo, se um filho de brasileiro, se um casal brasileiro for para morar no Japão, e lá a esposa do tal se engravidar e ganhar um filho, ele não tem cidadania japonesa. Lá eles não aceitam. As leis não permitem que qualquer outra nação tenha cidadania japonesa só porque nasceu no Japão. Nasceu no Japão, mas não é japonês. Você imagina um japonês da minha cor? O cabelinho do meu jeito? Não vai funcionar, não vai colar. Então lá no Japão, por exemplo, eles não aceitam. Isso é importante você analisar, porque Paulo, quando vai se defender diante de alguém, diante de um certo centurião, ele olha para dentro dos olhos do camarada e diz assim: eu sou cidadão romano. Mas como é que pode? Você, cidadão romano? O centurião disse, eu tive, para poder alcançar essa cidadania, pagar um alto preço, paguei muito dinheiro para me tornar um cidadão. Paulo olhou para ele tranquilo e falou assim: eu sou de nascimento, eu nasci em Tarsus. Daí a importância de Paulo. Espera que eu estou lhe mostrando o tamanho desse Paulo. Paulo, mais ou menos, segundo alguns estudiosos, foi enviado ele nasceu em Tarsus. Sua família era uma família abastada, de privilégio financeiro, por que não dizer rica, uma família rica, para poder sustentar um filho em Jerusalém estudando na faculdade mais cara, digamos, na Harvard da época, não era pouco dinheiro, precisava de gastar muito dinheiro. Eles, segundo alguns estudiosos, se bem que outros pensam que não, mas a maioria são unânimes em afirmar de que a família fazia tendas, e naquela época fazer tendas, eu estava ouvindo hoje alguém comentando a respeito disso. Ele disse que era como ser um arquiteto hoje, ou seja, era alguém de renome, era alguém que tinha uma posição social privilegiada, era alguém que tinha um intelecto de forma trabalhada, avançado. Ele então, a família trabalhava nessa área de fazer tenda. Alguém chega a dizer que talvez fossem industriais, alguém que pegava tendas para fazer, ganhava muito dinheiro, porque Tarsus era uma cidade que tinha mais ou menos naquela época 300 mil habitantes, 250 a 300 mil habitantes. Portanto, era uma cidade maravilhosa, uma cidade para sua época, uma metrópole, por que não dizer uma mega metrópole, 300 mil habitantes naquela época. Isso há
no ano 60 antes do Senhor Jesus Cristo, já era muita coisa, muita população para uma cidade. A minha só tem 17 mil hoje. 300 mil é muita gente. Então ele era um povo, ou seja, a família de Paulo era rica, abastada, para sustentar Paulo, morando lá em Jerusalém, estudando com os pés de Gamaliel, não era brincadeira. Você já parou para analisar você mandar o seu filho estudar na Harvard? Quem aqui tem condição de mandar um filho estudar na Harvard? É um pouquinho muito caro. Você tem uma ideia? Eu quis fazer um semestre, não é semestre, a gente fala um season, né? Um season. Parece que são 3 meses de curso na Harvard de conversação. Eu cheguei lá, me pediram $3.000. Eu voltei para trás na mesma hora. Como é que eu vou pagar $3.000 para estudar 3 meses? É muito dinheiro. Você imagina, eu estou tentando você entender qual era o tamanho de Paulo. Quem era Paulo? Que na verdade não era Paulo, era Saulo. Eu estou tentando fazer você entender quem era, diga comigo, Saulo. A palavra Saulo, ela é a transliteração do hebraico para o grego. Em grego é Saulo, mas em hebraico é Saul. É o mesmo nome do rei Saul, que foi o precedente do rei Davi. Então, Saulo tinha o nome de Saul, porque esse nome Saulo era muito valioso em Israel. Todo mundo gostava de ser Saulo. Saulo significa aquele que foi pedido a Deus, ou resposta de oração. Saulo então mostra, só o nome de Saulo já mostra a religiosidade da sua família. Só o nome dele já mostra que a família de Saulo era exatamente uma família hebraica. Não se sabe por quê. Eu não sei se alguém aqui pode me ajudar, se o pastor Isaac ou outros irmãos podem me ajudar. Não se sabe por que a família de Paulo foi morar em Tarsus. Não sei se por causa da diáspora que aconteceu no ano 586 a.C., com a leva do povo de Israel para fora de Israel, e a família cresceu por lá, mas graças a Deus, você pode ver na Bíblia Sagrada que os israelitas, mesmo na diáspora, fora da terra de Jerusalém, eles não perderam o vínculo judeu, continuaram na sua cultura. Eu não sei, muitos perguntam ou dizem, pode ser que eles saíram por causa do comércio que existia, e lá na verdade aonde eles moravam em Tarso era de capacidade boa para então desenvolver o seu projeto, a sua indústria, ou sua fábrica de tendas. Eu não sei, ninguém sabe dizer por que Paulo foi nascer lá em Tarso. Eu, cá comigo, com os meus pensamentos, posso conjecturar e dizer que é plano e projeto de Deus, porque Deus queria que ele fosse um romano para pregar em Roma. Eu quero dizer e abrir um parênteses e dizer o seguinte: se Deus quiser te usar para pregar na Casa Branca, ele arranja um jeito e leva você lá no salão oval da Casa Branca, e você fala do nome do Senhor Deus. Glória a Deus. Quantos acreditam nisso? Aonde Deus quer fazer, ele prepara antes, porque Deus é tremendo. Eu vou abrir um parêntese aqui e vou te mostrar uma coisa. Vamos dar uma volta comigo lá no Monte Moriá. Lá no Monte Moriá. Quando Abraão, não me deixa eu perder a linha de pensamento, depois eu tenho que voltar para Paulo, mas me veio isso aqui na mente e eu não posso deixar de falar isso com você. Abraão sobe o monte levando Isaac para ser sacrificado, supostamente sacrificado, porque Deus havia pedido, sim ou não? Monte, sim ou não, irmãos? Monte, ele estava subindo daqui para lá, só que o Monte Moriá, ele não é um monte que sobe e vai toda a vida planície, ele sobe e desce do outro lado. Monte Moriá sobe e desce, mas quando Isaac pergunta: e o cordeiro, meu pai, aonde está? Tem o cutelo, tem a lenha, tem tudo. E o cordeiro, aonde está? E agora? O homem olha para o filho, e ele já havia dito lá embaixo no pé da montanha, e falado com os servos: fica aqui, nós vamos ali adorar e voltamos. Ele sabia que o Isaac ia voltar, pelo menos é o que ele esperava, sim ou não?
Mas ele sobe daqui para lá. E ele disse: o cordeiro para si Deus proverá. Ele não sabia o que estava acontecendo do outro lado da montanha. Deus tem seus planos e seus projetos. Enquanto ele subia daqui, um cordeiro subia do outro lado. Aleluia. Enquanto ele subia daqui, um cordeiro subia a montanha do outro lado, pastando, porque na hora que ele levou o cutelo para matar Isaque, a voz de Deus brada, a mão é segurada, ele disse: não faças tal, porque agora eu sei que tu teme a Deus. Quando ele olha de lado, há o cordeiro acabando de chegar para ele sacrificar lá em cima. Deus provê, Deus provê, Deus provê, Deus provê. Você não está entendendo? Deus vai prover para ti. Deus vai abrir as portas para você. Se Ele quer que acontecerá, porque Ele é Deus. Assim era a vida de Paulo. Saulo, não sei porque ele nasceu lá, mas ele nasceu lá em Tarsus. Quem era esse Paulo? Escuta aqui. Paulo era tão poderoso, tão forte. Ele, Saulo, né? Ele mesmo disse, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui, porque, olha aqui, irmãos, ele mesmo disse, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui, para que você possa ler. Disse assim, olha, eu não vou achar o texto aqui, mas ele disse assim, olha, da minha idade, dentre os da minha idade, que estudaram comigo, eu sou maior. Ele disse isso quando Saulo. Ninguém em judaísmo sabia mais do que eu, ou sabe mais do que eu. Está falando aos Gálatas. Eu sou maior. Da tribo de Benjamim, eu sou maior. Ele mesmo batia no peito. Estou te mostrando a grandeza desse Paulo. Ele era tão grande que quando Estevão foi apedrejado, quem é que estava lá? E alguns chegam a dizer que ele estava até liderando, porque logo em seguida ele pede, logo em seguida, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele pede cartas a não menos do que os chefes da sinagoga. Ele pede carta aos chefes da religião, aos chefes de Estado, para ir em Damasco, para matar os cristãos. E ele recebeu a carta. Sabe o que significa isso? A autoridade que ele tinha dada pela cúpula judaica. Quem era Paulo? Era grande demais. Ele era doutor na lei. Aleluias. Ele era um homem altamente capacitado. Ele era um homem reconhecido. Saulo era um homem altamente reconhecido. Eu quero dizer uma coisa. Alguns estudiosos dizem que Paulo era um homem meio vesgo, que tinha os olhos um perto do outro, nariz curto, cambota e baixinho. Era o perfil de Paulo. Cara, imagina, que baixinho ocado, que baixinho grandão ele achava que era. E olha, irmãos, ele era tão capacitado intelectualmente, tão alto, tão grande intelectualmente, que ele falava vários idiomas. Para ele era comum abrir a boca e falar em aramaico, era comum abrir a boca e falar em hebraico, era comum abrir a boca e falar em grego. Para ele não tinha diferença. Ele se defendia em qualquer idioma dos mais falados naquela época. A língua que predominava, então, escute, a língua que predominava naquela época era o grego. Eu estou lhe mostrando a grandeza de Paulo. Na primeira parte dessa mensagem eu tenho que te mostrar quem era Paulo, para depois você entender como é que o homem tem coragem de falar: eu me glorio na cruz de Cristo. Eu tenho que mostrar para você quem era Paulo. Eu estou te mostrando um homem que talvez hoje seria um estadista mundial. Eu estou mostrando para você um homem que, quem sabe, eu esqueci o nome desse secretário de Estado norte-americano que viaja o mundo inteiro. Esqueci o nome dele. Ele é daqui de Boston. É daqui da cidade de Boston, ele. Esqueço o nome dele. É um homem conhecido. Quem vai representar os Estados Unidos em qualquer nação do mundo para negociação é ele. Ele é o porta-voz da Casa Branca. Ele era o secretário do Estado norte-americano. Paulo estava sendo preparado e ele tinha nível intelectual para isso. Observa que ele era tanto conhecido em Tarsus como ele era conhecido em Jerusalém. E imagine,
era um judeu que nasceu fora de Jerusalém, mas que quando voltou para Jerusalém, assumiu a ponta no quesito de conhecimento, a ponto de ser cotado para assumir o lugar de Gamaliel na escola de Hillel. Diga comigo, Paulo era grande. Paulo era grande. Não, Paulo não, desculpa, diga assim, Saulo era grande. Paulo era grande. Ele era grande. Saulo era grande. No hebraico, Saul. No hebraico transliterado para o grego, Saulo. O homem era grande. Se pegar a palavra Saulo, e daí a razão pela qual o nome de Paulo, a partir do Evangelho de Lucas, de Saulo passa a ser chamado Paulo, é porque se fosse jogar para o latim, em Roma se falava o latim naquela época, e se fosse transliterar Saulo do grego para o latim, seria Saulus, e Saulus no latim é um termo pejorativo. Daí Paulo não querer ser chamado de Saulus, e Lucas diz assim: todavia Saulo, que também se chamava o quê? Paulo. Nós entendemos que ele tinha dois nomes. Alguém diz assim: o nome de Saulo foi mudado para Paulo. Em nenhum lugar nas Escrituras Sagradas nós vemos isso. Não foi mudado. Foi apenas deixado de ser chamado de Saulo e foi chamado de Paulo. A palavra Paulo significa pequeno. Preste atenção. Preste atenção. Aqui começa a história de Paulo. Saulo não disse nunca que se gloriava na cruz de Cristo. Paulo, o pequeno, se gloriava na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Escuta, aleluias. Um grande nunca quer se tornar pequeno, a menos que alguma coisa aconteça na sua vida que mude a sua filosofia de vida. Foi o que aconteceu na vida de Saulo, que agora ele se chama Paulo e quer toda mudança em sua vida, que acontece toda mudança na sua vida. Você vai entender isso? Joga para mim capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós não vamos ler, só deixa aqui para que os irmãos possam ver. O que foi que aconteceu com o apóstolo, né? Foi o que aconteceu com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1, pode colocar. Saulo, você está vendo? Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O verso 2. Verso 2. Lê para mim, igreja, bem forte. 1, 2, 3. Lê o outro versículo 3. Não, volte, vamos ler de novo. Quero todo mundo lendo. Vamos lá, 1, 2, 3. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz. 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Verso 5. Quem é o Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus, a quem tu segues, duro é para ti. Saulo, Jesus chamou ele de Paulo ou de Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui está a mudança total na vida do grande homem que se torna depois desse encontro. Saulo, chamado grande num sentido intelectual de capacidade humana, agora encontra com aquele que é maior do que tudo, cai por terra e ouve a voz daquele que ele... Interessante, irmãos, é que ele... Sabe o que aconteceu na vida de Paulo ali? Se a gente for pormenorizar, eu estava estudando esse texto, eu comecei a descer, pastor Isaac, e eu vi alguns pormenores maravilhosos. Primeiro, ele escuta a voz de alguém gritando, só ele ouvia. Os outros escutavam só algumas coisas, mas não sabia o que era. Mas Paulo, ainda Saulo, ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí
Saulo não sabia quem é que estava falando com ele. Ele pergunta: quem és tu? Ele disse assim: eu sou Jesus. Era contra esse Jesus que Paulo estava indo perseguir em Damasco para levar preso homens e mulheres, que estava pregando sobre esse Jesus, sobre esse morto, que Paulo achava que era morto. Esse povo são loucos, estão aí dizendo que esse morto está vivo. Agora Paulo está escutando a voz do morto. Irmãos, isso é lindo, presta atenção. Paulo agora estava escutando: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus. E ainda se identificou: a quem você está perseguindo. Não é um Jesus qualquer, porque naquela época o nome Jesus era vulgar. Muita gente tinha nome de Jesus. Existia até um tal de Bar Jesus, tinha vários Jesus. Era como José hoje: José Maria, Zé Pinheiro, Zé das Quintas, Zé não sei de que, Zé, tem tanto Zé, né? Naquela época era Jesus disso, Jesus daquilo. Falou: eu sou Jesus, a quem vocês andam perseguindo. Aleluia. Aí ele caído, eu imagino, agora eu vou deixar minha mente de pregador, de conhece, sei lá, pensa o que você quiser. Deixa minha mente vasculhar esse negócio. Quem sabe passou. Mas eu cansei de dizer que esse homem estava morto, agora ele está falando comigo. Oh, tremendo. Quando Deus quer fazer, ele faz. Deus não escolhe tamanho de ninguém. Ele fala com o grande e fala com o pequeno. E ele põe todo mundo no mesmo nível. Sabe qual é o nível? Pó. Ele joga no pó quando ele quer falar. Ele abriu a boca e disse: eu sou Jesus. Sabe o que acontece? Paulo perseguia Jesus, e agora Jesus estava atrás de Paulo e ele não estava sabendo. Sabe quem sou eu? É aquele que você está indo lá perseguir. Por que me persegue? Outra verdade eu aprendo aqui, queridos. Perseguir cada um de nós não é perseguir nós, é perseguir o nosso dono. Mas você não entendeu. Perseguir você, irmão Valdeci, fique tranquilo, ninguém está te perseguindo, está perseguindo o dono. Glória a Deus. Aleluia. Alamanda rabachuri miai. Oh, recalabachandarai. Aleluia. Ninguém aqui é perseguido, e se for, fique tranquilo, o seu dono está logo atrás de quem está te perseguindo. Aleluia. E naquela hora, quando lá estava indo Saulo, cheirando ameaças, bufando pelas narinas como um touro indomável, lá vai o homem. Aí Jesus até: basta, chega de perseguir o meu povo. Agora, perseguidor, eu vou fazer você ser perseguido. Para tu entender, quem manda nessa terra sou eu, quem faz sou eu, quem abate sou eu, quem levanta sou eu sou o dono da igreja. Quantos aqui é igreja? Quantos aqui é igreja? Se você é igreja, levante a sua mão, dê um glória a Deus. Se você é igreja, dê um glória a Deus. Xerimanda rabachuri mianda rabacalabarra. Aleluia. Saulo levanta, cego. O que eu faço, Senhor? Entra na cidade, Paulo. Entra na cidade. Eu fiquei pensando assim: o que Paulo fez? Cego. Alguém deve ter levado ele, pegado pela mão, foi puxando o Saulo. Você imagine o grandalhão Saulo, o aterrorizante Saulo, o aterrorizador Saulo, o matador de crente, agora cego, puxado pela mão. Virou ceguinho. Ah, irmãos, não se levante contra Deus. Deus exalta os humildes e abate os soberbos. Sim ou não? Eu vou repetir: Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Lá estava o ceguinho. Quem é esse? Quem é esse? É Saulo. Saulo, é Saulo. Mas ele é Saulo. Tô pra onde? Vou colocar ele na casa de Judas. Sei lá o que vai arrumar aqui. Saulo entra na casa de Judas e vai para a oração. É desse jeito, irmãos. Olha aí a mudança. Aleluia. Quando Deus quer fazer alguma coisa com você, a primeira coisa que Ele te faz é te quebrar. Te quebrar.
esmolecer a sua cerviz. Sabe o que é cerviz? É isso aqui, ó. Esse negocinho aqui, daqui aqui, chama-se cerviz. Tem gente que é só assim, ó. Não esmorece a cerviz. Mas quando o Senhor Jesus chega e te abate, a primeira coisa que faz é quebrar a cerviz. A cabeça baixa. Aleluia. Oh, irmão. Quando a cabeça baixa, a única coisa que você tem que fazer é dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Quebrou tudo, Senhor. Não tenho mais nada, não sou mais ninguém. Paulo estava 3 dias orando na casa de Judas. Aí Deus foi lá onde estava Ananias. Oh, glória. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Você pode adorar o Senhor? Jesus desce na casa de Ananias. Ananias, meu servo, o que foi, Senhor? Fala que o teu servo hoje. Oh Deus, pode falar. Ananias, vai lá na rua chamada direita, na casa do Judas. Vai lá porque tem um homem lá orando. E falou o nome do camarada. Quando ele falou o nome do camarada, Ananias pulou para trás. Não vou não. Eu falando nisso aqui, para você ver o tamanho da fama do homem. Ananias, servo de Deus, obediente, a tal ponto que Deus falou com Jesus, falou com ele cara a cara: Ananias, levanta, vai na rua chamada direita, porque lá na casa de um certo Judas tem um homem orando, seu nome é Saulo. Vai lá. Não vou não, Deus, vou não, Jesus. O Senhor sabe que esse infeliz desse homem, infeliz é por minha conta, tá? O Senhor sabe que esse homem estava vindo para Damasco para simplesmente destruir todos nós. Estava todo mundo aqui orando, pedindo misericórdia. Ananias, vocês não estavam orando? Tava, isso é coisa minha. Tava, então eu estou respondendo a oração. Vai lá, Ananias. É assim, irmão, o crente ora, quando Deus fala, não acredita. Ora, quando Deus fala, não, porque não, levanta a cabeça e vai. Se ele mandou, vai. Oh, glória, você pode adorar o Senhor. Irmãos, eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. Estou sentindo algo tão maravilhoso aqui neste lugar nessa noite. Aleluia. Tá bom, Deus só mandou, vou. Então vou, Jesus, eu vou lá, vai, chega. Quando chega lá, o tratamento, irmão Paulo, irmão Saulo, irmão. O matador já virou irmão. É fácil chamar os outros de irmão assim, gente? Sabendo que o cara tá vindo para te degolar e você, irmão só depois do encontro com Cristo. Paulo encontrou o caminho de Damasco com Jesus. A história de Paulo, a filosofia de Paulo, de vida de Paulo, mudou tudo ali. Mudou tudo. Agora, oh irmão, isso aqui me, desculpe a expressão mineira, isso aqui me arrebenta. Não. Isso aqui me arrebenta. Tudo que eu, olha o que Paulo fala. Tudo que eu aprendi depois que Ananias chega. Eu vim cá para orar por você, Saulo. O Senhor mandou vir aqui para orar por você. Aí, primeira coisa, a visão abriu. Caiu as escamas dos olhos. A visão abriu. Eu não sei o que aconteceu com Paulo, eu só sei que dali para frente a história de Paulo fica um pouco obscura. Até 14 anos depois. Não sei se os irmãos sabem, até com estudiosos da Bíblia sabem disso. Paulo desaparece do cenário. Se você analisar a vida de Paulo até ali, ele desaparece do cenário. Não tem nada de teologia, em termos teológicos, que vai descobrir arqueologia, história. Ninguém sabe onde está Paulo. Lá depois, na frente, em uma das suas cartas, é que ele fala: eu fiquei 14 anos no deserto da Arábia. E tem gente querendo, só porque eu tenho um nome lá no mundo, converte hoje e quer pregar amanhã. Vá caçar um canto para você, rapaz. Vai sentar no último banco lá atrás, lá para escutar a palavra, ou então no primeiro banco da frente, que é melhor para aprender. Sim ou não? Sim. Paulo só voltou em cenário 14 anos depois. O jeito aceita Jesus era lá do mundão. Cantor não sei de quê, macumbeiro e ex não sei o quê, e ex-homossexual, um tal de ex, e tanto ex, e vem pra cá com aquela ex-ada tudo, e quer fazer alguma coisa aqui dentro. Não, irmão, aqui não. O maior testemunho de vida de alguém é nascer na igreja e nunca desviar. Agora não vem pra cá, o fulano tem um testemunho lindo. Que testemunho que é? Ele matou a vida inteira e agora é crente. Isso é testemunho?
Graças a Deus que foi salvo, por misericórdia de Jesus. Mas isso não é um lindo testemunho. Lindo testemunho é quando uma pessoa... Você tem quantos anos? 35 anos. Quantos anos de crente? Desde que nasci. Desviou? Nunca. Isso é testemunho. Sim ou não? Sim. Vocês ficaram quietos porque não concordam comigo. Sim. Isso é testemunho. Sim. Mas o apóstolo Saulo agora, ele está totalmente mudado. Totalmente mudado. E uma coisa interessante, escuta aqui. Paulo era ou não era, Saulo era ou não era zeloso das coisas de Deus? Sim. Ele era. Diga comigo, Saulo era zeloso, era judeu, era hebreu, era benjamita, era zeloso das coisas de Deus. Para ele estava defendendo o Messias. Escuta, a palavra Messias significa ungido. E escuta aqui, aquele Jesus que havia pregado lá em Jerusalém naqueles dias, para Paulo não era o Messias, era um impostor. Está entendendo? Para Paulo, aquele não era o Messias, mas o Messias Paulo defendia. Porque os judeus, inclusive até hoje os não convertidos ao cristianismo, pedem o Messias até hoje, porque eles acreditam que o Messias virá. Só que Paulo também, com esse pensamento, estava perseguindo os seguidores do caminho, como eram chamados os discípulos de Jesus, porque eles diziam que Jesus era o Messias que havia sido prometido para Israel, já tinha vindo. Aí o que acontece? Ele estava perseguindo Jesus, que para ele era um Jesus qualquer como os outros, mas não sabia que aquele era o Messias. Quando a voz brada, eu sou Jesus, a quem tu persegue, ele diz, meu Deus, esse é o Messias. Aleluias. Sabe como é que Paulo encontrou o Messias? No caminho de Damasco, caído no chão. Ou seja, Paulo no chão encontrou o Messias. Quando Paulo estava no pó, ele levanta restaurado, não mais Saulo o grande, mas Paulo o pequeno. Porque no livro de Lucas dizia, todavia Saulo, que é também chamado Paulo. Aleluia. Paulo é português, porque em latim, que era a língua romana, era Paulus. A palavra Paulus é pequeno, small, short, Tiny. pequeno. Aí ele brada, pastor Isaac, pastor Valdemir, ele brada, tudo aquilo que eu considerava como grande. Onde está esse versículo? Eu tenho que achar esse versículo aqui, gente, por favor. Vamos vir aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho esse texto bíblico. Aleluias. Eu anotei ele aqui, mas é tantas anotações que me voam. Se alguém achar ele para mim, me ajuda. João, não é esse. Eu não vou achar esse texto, que diz assim: tudo aquilo que era para mim grande, tudo aquilo que era grande, eu considerei por perda, por causa da cruz de Cristo. Por causa do encontro que ele teve com Cristo. Ele percebeu que já não era mais nada. Está aqui, acho que nós lemos isso, né? Nós lemos isso. É Filipenses 3:8. Nós já lemos esse texto bíblico. É porque é tanto versículo que embaralha aqui na minha mente. Mas olha aqui, Filipenses, por favor, rapidinho aqui, cadê o meu técnico aí? Cadê o meu técnico? Por favor, não me deixa sair abastecimento de versículo aqui não. Versículo 3:8. Olha, vamos ver, diz aqui. Olha aqui. Na verdade, tenho também por perda. Olha aí, ok, gente? Fala forte isso aqui. Todas as coisas. Pela excelência Do conhecimento de Cristo. Para aí, meu Senhor. Olha, quando ele passa a conhecer Jesus, quando foi que ele conheceu Jesus de verdade? Quando? Caminho de Damasco. Entrando na cidade, chegando em Damasco, ele tem um conhecimento. Naquele momento, ele considerou tudo que ele era como perda. Ele era grande, ele considerou como perda. Agora, pelo qual, vamos lá, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escolha, para que possa ganhar a Cristo. Presta atenção. Ele
perdeu todas as coisas. E por causa do sofrimento da perda de todas as coisas, ele ficou murmurando. Ele murmurou: eu aceitei Jesus, perdi tudo, agora eu tenho que deixar tudo para fora, agora eu tenho que deixar de mão de tudo. Qual foi o pensamento dele? Qual foi o sentimento dele? Ele disse: tudo aquilo para mim era como se fosse esterco, escória, para nada serve, por causa do conhecimento que eu tenho na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levante a sua mão e diga para mim, diga assim: conhecer Jesus. Fala forte: conhecer Jesus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Adore ao Senhor nessa noite. Oh, racalaba, charamanda, rabachore, aleluias, aleluias. Daí para frente, evangelista Giovanni, ele passa a gloriar-se na cruz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que aconteceu, pastor, na vida de Paulo? Um encontro com Deus. Diga: um encontro com Deus. Diga mais forte: um encontro com Deus. Mudou toda a minha vida. Mudou toda a minha vida. Muda toda a nossa história. Muda toda a nossa história. Jesus é o homem que marca o tempo. Escuta, tudo é antes e depois de Jesus. A minha vida é antes e depois de Jesus. Antes é uma coisa, depois é outra. Quantos adoram ao Senhor? Arracalabaxa. Ah, irmãos, pastor, mas eu sou filho de crente. Meu filho, vai chegar uma hora que você tem que decidir o antes e o depois. O antes e o depois. Quando Jesus chega, e se você optar por ele, ele marca para sempre a sua vida. Paulo ficou totalmente diferente. Agora já não é mais Paulo, não é mais Saulo, agora é Paulo. Eu estava ouvindo alguém dizendo hoje: nós não sabemos se o nome Paulo, a Bíblia diz que ele tinha um segundo nome, que era todavia chamado Paulo. Saulo, todavia chamado Paulo. Mas até então o nome dele era Saulo. Não sabemos por quê. De repente ele passa a chamar Paulo. Duas razões. Primeiro, se fosse pela sua baixa estatura, que ele era, como já disse, e alguém se atreve, eu estava vendo alguém, ele se atreveu a dizer que Paulo tinha os olhos azuis. Isso é especulação. Não se sabe. Mas que a maioria dos pais da igreja afirmam que ele era cambota, aquilo que eu falei com os irmãos, aquelas características. E baixo. Não se sabe se o nome Paulus, em latim, se refere à sua estatura, ou se refere a exatamente isso aqui, que ele se humilhou. Eu, cá comigo, penso que essa é a segunda opção, é a verdadeira. Porque quando você lê o livro de Filipenses, capítulo 2, ele fala de uma humildade com uma certa peculiaridade que só para quem vive é que pode falar. Eu posso falar de humildade de forma bem, uma oratória muito maravilhosa, e você olhar para minha cara e falar: você não tem cara de humilde não. E qualquer coisinha que pode acontecer, eu já estou mostrando que eu não sou humilde. Mas Paulo, quando ele fala de humildade na carta aos Filipenses, você percebe: esse homem era o que ele prega. Sim ou não, irmãos? Ele está falando sobre a humildade de Jesus, mas ele fala com tanta particularidade que parece que ele vive, ele exatamente vive o que ele está pregando. Humildade. Agora o grande, o Paulo, o Saulo, o Saul. Você sabe que o rei Saul era alto, não era? A Bíblia diz que ele sobrepujava todos. Ele olhava por cima da cabeça de todo mundo assim. Olhava por cima da cabeça. Paulo era pequeno, mas os pais deles queriam mostrar que ele era grande, preparou ele para ser grande e deu um nome grande para ele. Aí Deus: olha, você não vai chamar mais Saulo, porque de grande você não tem nada. Você já te fiz pequeno para você ser pequeno, diminui. Oh, irmão, que bom quando Jesus faz a gente diminuir. Tem muita gente grande, está precisando de encontrar Jesus no caminho de Damasco. Está precisando de sentar a cara no pó e escutar a voz do Messias em cima. Quem é você, rapaz? Quem é você? Lá embaixo você diz: quem és tu, Jesus? Eu sou Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus.
Eu não sei como que Saulo, naquele momento, estou voltando um pouquinho atrás, recapitulando. Quem és tu, Senhor? Como é que ele usou a palavra Senhor? A voz era tão forte, que fez ele cair. Aí já começou a chamar Jesus de Senhor. Até então, Jesus era ninguém. Agora, Jesus já é Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo agora, irmãos, quando ele vai conversar com os Gálatas, escrever a carta aos Gálatas, ele começa a contar toda a sua vida, todo o seu perfil, mostra a sua grandeza, e ele diz essas palavras. Aí de repente, quando estavam lá lutando e dizendo que tinha que circuncidar e que não sei o que, lá das quantas, e Paulo então, porque na verdade os judeus queriam fazer os cristãos, os judeus que haviam se tornado cristãos, a guardar o sábado, a se circuncidar, viver segundo a lei. Paulo começa a escrever, então Paulo chega e diz assim, olha, quanto a respeito, olha o que Paulo diz a respeito da circuncisão. Paulo diz, longe de mim esteja de gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. O que é que significa dizer isso? Eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Irmãos, nós não temos negócio com esse mundo, nós somos alienígenas. Que é isso, pastor? Sim, irmãos, nós não somos desse planeta, nós somos do céu, nós somos de lá, nós somos de lá. Eu não sei se os irmãos estão aí acompanhando os últimos noticiários. Agora, pastor Isaac, estão aí dizendo que estão ouvindo vozes do espaço. Alguém ouviu falar isso? Estão ouvindo vozes do espaço. Significa que existem ondas, que eu não sei como denomina essas ondas, formaram um túnel no espaço. Túnel no espaço, de certa forma ou de maneira que fica bem mais rápido atingir um outro lado do espaço, ou um ponto daqui no outro ponto de lá. Através desse túnel a viagem é instantânea. Estão aí com esse pensamento. Eu até quero entender que isso é mais uma cena apocalíptica, ou uma explicação para o rapto da igreja, porque vai ser um abrir e fechar de olho e o povo vai desaparecer. A explicação: entraram no túnel do tempo. Enquanto eles descobrem, a igreja já sabe. Enquanto eles estão gastando bilhões de dólares para a NASA descobrir e ouvir vozes, Paulo já escutou a caminho de Damasco a voz do alto dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glória a Deus. Escute, irmãos, escute, aleluia. Você não está entendendo o meu raciocínio. Não sei se eu estou sendo profundo demais, ou você não está me acompanhando o meu raciocínio. Eu estou dizendo para você que entre eu e Jesus não tem distância. Eu estou dizendo para você que para ouvir a voz do mestre que está sentado nas alturas, é apenas ele abrir a boca e eu abrir os meus ouvidos. Eu estou dizendo para você que no dia do arrebatamento nós vamos embora em fração de segundo. Diz a Bíblia que é num átomo. Você vai dar um passo e o seu pé pisa nas ruas da Nova Jerusalém. Você pode adorar o Senhor essa noite? Aleluia. Escuta. Agora, Paulo então, irmãos, quando o Senhor Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele percebe que a cruz de Jesus não foi o fim da história de Jesus. Ele percebe, a cruz não foi o fim. Quem sabe ele pensa: aonde está ele? Eu estou escutando a voz dele, mas ele morreu na cruz, está sepultado. Alguém, todos dizem que o corpo dele foi roubado pelos seus discípulos. Então era mentira o que eu estava defendendo, porque eu agora estou ouvindo a voz dele. Eu estou ouvindo ele depois da cruz. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? Que a nossa vida depois da cruz é melhor. Daí Paulo: eu me glorio na cruz do Senhor Jesus Cristo. Escuta aqui, você quer ver? Abre a Bíblia para mim aí, por favor. Por favor, 1 João capítulo 3, verso 16. Olha para mim aqui no telão. Já estou encerrando, irmãos. 1 João
1 João capítulo 3, verso 16. Pode jogar aqui para nós. Olha aí. Lê para mim lá. 1, 2, 3. Conhecemos o amor lícito. Não, irmãos. Eu não gosto de ler por assim. Tá feio demais. Vamos lá. 1, 2, 3. Conhecemos o amor lícito que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos andar, irmão. Diga assim, eu. Fala assim, eu devo dar a minha. Põe a mão no peito assim, a minha vida. Olha pro lado, pelo meu irmão. Pelo meu irmão. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu falei para vocês que é desafio de ser crente. Tá aí o desafio, sim ou não? Isso é depois da cruz. Você só não dá a vida pelo seu irmão porque você nunca passou pela cruz. Se você passar pela cruz, você dá. Escuta aqui. Você era bonzinho? Quem aqui era bonzinho? Bonzinho. Quem aqui era bonzinho? Você era bonzinho. Mansueli, né, Mansueli? Bonzinho. José, eu era bonzinho. Mandeci, sempre fui bonzinho. É por isso que Deus deu a vida para mim. Nem dormindo. Valdemar, eu sempre fui bonzinho. É por isso que Jesus olhou para mim e deu a vida. Nós éramos bonzinhos. A gente é bonzinho. Jesus deu a vida por nós ou não deu? Porque Jesus é esse que vai na cruz por causa de mim, que não merecia. Aí você olha do seu lado, ah não, pastor, até que se fosse o fulano de tal, sim, mas esse aí, não dá não. Amar esse aí é difícil demais. Sabe por que você acha difícil? Porque você não está na cruz. Sabe por que você acha difícil? Porque cruz na sua vida passa longe. No dia que você se entregar, e olha Colossenses capítulo 3, por favor, joga para mim ali. Colossenses capítulo 3, verso 1. No dia que você se pregar na cruz, Sandro, é fácil. Na verdade você não tem mais nada mesmo. Jesus se doou. Jesus chegou e se entregou. A ponto de falar assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe por quê? Por causa de mim. Que não valia nada. Ninguém aqui valia nada. Se juntar tudo aqui, não dá nada. Dá um bando de lixo fedorento que ninguém vai ficar perto. Sim ou não, irmãos? Estou falando do desafio de ser crente. É fácil glorificar a Deus. É fácil cantar, é fácil pregar. É fácil ser aplaudido. É fácil. Mas quando alguém te pede o que você não tem, você simplesmente diz, eu não tenho. E se acha justificado. Jesus, quando não tinha mais nada, ele deu a sua própria vida. Era a única maneira de salvar você, era ele se doar. Ele disse, esse é o jeito? É, então pega. Aleluia, Jesus. Escuta lá. Lê lá, vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Para aí, só isso. Se já. O que significa isso? Significa que se você ressuscitou com Cristo é porque você foi crucificado. Desceu à sepultura. Estou falando aqui da velha criatura. Segunda coisa, porque Paulo se gloriava na cruz de Cristo. Aleluias. Não li ainda. João capítulo 15, versículo 13, por favor, vamos ler. João capítulo 15. João capítulo 15, versículo número 13. Glória a Deus. Aleluias. Olha o que diz o texto. Vamos lá, 1, 2, 3. Tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelo seu amigo. Dar a sua vida pelos seus amigos. Olha aqui para mim, irmãos. Eu estou ensinando vocês em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Louvo ao Deus dos céus. Glorifico ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu estou ensinando vocês a ir para o céu. Juntamente comigo. Porque eu também estou aprendendo a ir para o céu com esta palavra. Eu estou ensinando vocês
a não ficar no arrebatamento da igreja, porque tem muita gente achando que tem e não tem. Tem muita gente achando que é e não é. Tem muita gente achando que pode e não pode. Para ser, para ter e para poder, é preciso ter, em primeiro lugar, o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, o sentimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, nós vamos para onde Ele está. Você pode adorar o Senhor? Romanos capítulo 5, versículo 8. Aleluias. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Se alguém puder pegar mais uma água para mim, eu vou glorificar a Deus. Romanos 5 e 8. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda a pecadores. gente era pecador. Como homem, ouça-me. Ouça-me. Eu poderia dizer assim: eu não morro, eu não vou fazer isso, porque eu não sei se Ele vai me aceitar. Jesus, como homem, ele não sabia quem iria ou quem não iria aceitar a Ele, mas Ele morreu mesmo como homem, sem saber que você o aceitaria, mas Ele já morreu. E agora você chega e diz: eu quero. Tem para te dar a salvação, porque Ele morreu antes de você o aceitar. Oh, significa dizer, vale a pena se entregar por amor a Jesus, porque Ele se entregou por amor a nós, antes de nós sermos amigos dEle, ou mesmo de o conhecer. Mas Deus, Jesus, confiando em Deus que haveria de salvar o mundo através dEle, se entregou e a si mesmo se doou por nós na cruz do Calvário. Hoje eu sou salvo. Quantos aqui é salvo? Quantos aqui é salvo? Salvação é de graça, porque Jesus morreu em seu lugar. Oh meu Deus. Paulo se gloriava na cruz, pastor, sabe por quê? Porque ele via a expressão maior do amor de Deus. Ele via a cruz como a maior expressão de amor. Número 2. Isso aqui, irmãos, abre a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 6 e 4, por favor, joga aqui para mim. Isso aqui me chamou muito a atenção. Louvado seja Deus. Olha, de sorte, Romanos 6 e 4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ainda, por favor, Colossenses capítulo 3, nós lemos o 1, eu quero ler o 2 e o 3. Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3. Olha o que diz o texto: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. O verso 3, por favor, verso 3. Porque já estáis o quê? Mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que é que significa isso? Significa que, por favor, eu tenho que... Gálatas capítulo 2 de Gálatas, por favor, para completar esse raciocínio, eu vou dizer depois de eu ler esses 3 versículos para completar o raciocínio. Capítulo 20, por favor, verso 20, por favor, verso 20. Olha, vamos ler, todo mundo junto, 1, 2, 3. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, pelo qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe o que eu vejo aqui nesses 4 versículos? É que a cruz destrói a nossa velha natureza. Aleluia! Quando Paulo entende que a cruz de Cristo não foi o fim, ele disse: isso aí acabou com Saulo para levantar um Paulo. O grande ficou para trás, o pequeno entrou em cena. Mas o pequeno com o grande é grande, e o grande sem o grande não é nada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder levantar a mão comigo e adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a sua velha natureza está morta, porque você passou pela cruz do Senhor Jesus Cristo e ela ficou cravada na cruz, a sua dívida. Outra coisa que a cruz faz: apaga a nossa dívida, ou paga a nossa dívida. Que coisa linda!
Sabe o que você deve? Nada. Nada consta. Por quê? Jesus já pagou a sua dívida. A cruz te purificou. A cruz te tornou sem dívida. Agora, para nós encerrarmos, mais uma coisa: a cruz nos livrou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, por favor, bem correndo. Gálatas capítulo 3, versículo de número 10. Gálatas 3, verso 10. Todos aqueles, vamos ler junto, 1, 2, 3. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas na lei, para fazê-las. Verso 13, por favor, verso 13. Olha o que diz. Vamos lá, 1, 2, 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi maldito para você ser bendito. Jesus foi a maldição para tirar de você a maldição e você ser abençoado. Se você pode adorar ao Senhor. Uai, Xandaraba Calabashurimiai, Ramai Kelemasura Bahashandarabasuribikai. Você sabe quem era Barrabás? Era eu e você que estava ali para ser crucificado naquele dia. Olha para o seu lado, chama o irmão do seu lado de Barrabás. Ei, Barrabás. Era isso que eu era. Olha para mim aqui agora, diz: pastor, tu és o Barrabás. Pode falar. Eu era. Você era nós que tínhamos que subir na cruz naquele dia. Mas não adiantaria nada eu ir na cruz, não resolveria nada. Ele foi, porque nele não tinha pecado. Se fez maldição e você hoje é abençoado em Cristo Jesus. Escuta. Abre a sua Bíblia no meio dela. Abre. Meio da Bíblia, centro da Bíblia, final do livro de Malaquias. Olha lá, joga aqui para mim. Malaquias 4, verso 6. Aleluia. Depois da cruz, aqui é antes dela. Qual é a última palavra do Velho Testamento? Lê para mim lá. Maldição. Lê mais forte, irmão. Maldição. Ei! Era o que nós éramos. Final, última palavra do Velho Testamento: maldição. Jesus foi lá no madeiro, se fez maldição, mas hoje, quando ele olha do céu para a terra, ele diz: lá está o meu corpo, lá está a minha noiva, lá estão os meus benditos, lá estão os meus bem-aventurados, lá estão aqueles que eu comprei, lá estão aqueles que têm a minha marca, povo adquirido, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você não é maldito, você é bendito em Cristo Jesus. João, abre sua Bíblia, Efésios capítulo 4 e 8. Oh, meu Deus. Se eu pudesse, eu parava o relógio uma noite como essa. Aleluias. Efésios 4 e 8. Ai, olha que coisa linda. Lê pra mim, vamos lá. Por isso diz: subindo ao alto, leva o cativo cativeiro e deu dons ao homem. Diga assim: levou cativo Não, faça só o que eu pedi, por favor. Não pula na frente, não. Só o que eu pedi para ter harmonia. Vamos lá, levou cativeiro. Senão não faz sentido você ler de qualquer maneira. Você tem que aprender a ler a Bíblia. Levou cativo cativeiro. Você não sabe nem o que você leu. Quem está falando isso aqui? Levou o cativo cativeiro. Que é isso, levou o cativo cativeiro? Você leu, mas não sabe o que é. Levou cativo, escuta. Por isso diz: subindo ao alto. Para você entender isso, abre a sua Bíblia de novo, vamos lá. João 3, 13. Você vai entender esse texto aqui. A Bíblia é bonita, a Bíblia é um compêndio. A Bíblia é uma coisa linda. Um texto completa o outro. Olha o que diz em João 3, 13. Lê. Ora, ninguém subiu ao céu,
senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus falou isso logo após a sua Morte. ressurreição. Ninguém, se referindo, obviamente, depois da sua ressurreição, ninguém subiu ao céu. Obviamente, Jesus está falando lá, quando ele está conversando lá com no capítulo 3 de João, vocês sabem a história lá do Nicodemos. Jesus está dando uma narrativa e mostrando, quando ele fala isso aqui, ele se referia à sua pós-morte. Se referia após a sua morte. Obviamente ele não tinha morrido ainda quando falou sobre isso. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. De quem que ele estava falando? Dele mesmo. Dele mesmo. Dele mesmo. Jesus estava falando dele mesmo. A saber, o Filho do Homem que está no céu. O verso 4, vamos lá, volta de novo no capítulo 4 de Efésios, verso 8, para nós compararmos e fazermos para nós entendermos. Efésios 4, versículo 8. Efésios 4, versículo 8. Olha o que diz o texto. Por isso, subindo ao alto. Quando foi que aconteceu isso? Quando foi que aconteceu isso? Quando Jesus disse, ninguém subiu ao céu, ele estava na terra. Ninguém foi no céu, ele estava na terra. Isso aqui, ninguém subiu ao céu. Então aonde estavam os corpos daqui? Onde estava a alma daqueles de Adão até Cristo que haviam passado? Onde eles estavam? No Hades, no Sheol. Estava lá embaixo. Ninguém subia, todos que morriam desciam até a cruz de Cristo. Oh, que maravilha! Sabe o que eu aprendo aqui, irmão Ricardo? É que antes da cruz não tem céu. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Escuta, antes, por que Paulo passou a entender que a cruz era mais do que uma haste de madeira pendurada com a outra atravessada? A cruz era algo maior do que um pedaço de pau, um madeiro, um lenho. A cruz era algo que mudava a filosofia do mundo, a vida do mundo. Paulo entendeu, aquilo que eu perseguia é a melhor coisa que existe. Paulo entendeu que antes da cruz ninguém subia, porque quem fala tudo isso é Paulo. Ele aprendeu isso do próprio Senhor Jesus Cristo, que falou com ele lá no deserto da Arábia, quando ele estava lá jejuando e orando. Ele disse, eu não fui ter com Pedro, eu não fui ter com nenhum dos apóstolos, foi Deus que me revelou. Foi Jesus quem falou comigo cara a cara sobre as revelações e os mistérios que estavam ocultos em Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aí Paulo entende e ele começa a dizer, até a cruz ninguém subiu, todo mundo descia. Mas depois da cruz, olha aqui o verso, Jesus desceu às partes mais baixas, pregou os espíritos à prisão, ao terceiro dia ressuscitou aleluia. Irmão, quando Jesus ressuscita, que ele está na beira, que as mulheres estão lá procurando o mestre. Cadê o mestre? Cadê o mestre? Cadê o corpo dele? Quem sabe alguém pegou. Aparece ele. Ela pensou que fosse um jardineiro. Aí foi para tocar, disse, não me toque. Não ponha a mão em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Meu Deus. Aleluia. Sabe o que significa dizer? Quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro, o Hades, aonde estava o seio de Abraão. Ele pegou o seio de Abraão e vem comigo, todos os santos, desde Adão até aqui, até o último que morreu pendurado na cruz, que morreu do meu lado, vem cá comigo, nós vamos para o paraíso agora. Depois da cruz tem céu. Crente, não procure prosperidade aqui na terra, procure cruz, porque é só depois da cruz que tem céu. Você pode adorar o Senhor nessa noite?
Vamos falar como apóstolo? Ai, irmãos, eu quero pregar mais, mas eu tenho que parar. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fica de pé em nome de Jesus nessa noite. Nós vamos encerrar aqui. Se você pode adorar o Senhor, se você pode glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você vai aprender a se gloriar na cruz, irmãos. Você vai aprender a se gloriar na cruz. Para de reclamar quando a luta vem na sua vida. Para de reclamar. O apóstolo São Paulo um dia tentou reclamar, se bem que Paulo reclamou com a pessoa certa. Paulo também reclamou. Ele reclamou com a pessoa certa. Reclamou entre aspas, eu estou apenas usando uma força expressiva. Paulo chegou e orou: Deus, Jesus, me tira este espinho. Me tira essa cruz, está pesado demais, eu não aguento carregar. 3 vezes ele ora. Jesus olha para ele: segue carregando a sua cruzinha aí, Paulo. Carrega esse negócio aí, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, cruz na sua vida é para te tornar poderoso. Oh, aleluia. A cruz é um emblema. A cruz é um emblema de vergonha. Vergonha para este mundo maligno e mau. Mas para Cristo, aleluia, nós somos exaltados carregando a cruz. Aleluia. Quantos adoram ao Senhor? Escuta, eu vou encerrar e dizer nessa noite. Repita comigo bem forte, bem forte, bem forte. Diga: evangelho sem cruz. Evangelho sem cruz. Outra vez: evangelho sem cruz. Evangelho sem cruz. Evangelho sem céu. Evangelho sem céu. Evangelho com cruz, irmãos. Evangelho com céu. Adore ao Senhor nessa noite. Carrega essa cruz sua, meu irmão. Carrega essa cruz sua, minha irmã. Carrega essa cruz, carrega essa cruz. Se o Senhor te deu para carregar, carregue, porque você vai trocar ela por uma coroa na cidade santa. Eu não me propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aleluias, aleluias, aleluias. Nadalho Caholme Stari Christ Kivaminie Tak Pazo Rastradani Himo. Ó Cristo, a cruz, nós cantamos, Padamus, Manhom foi porque nela, Raspiado, dos Crescinicov Stare Cristo, velha cruz, a sutil, subiu na velha cruz, ele se entregou por mim. Talpacu. Que é o estale para uma alma cansada, ele é a nossa salvação. Aleluia. E a de toda a minha alma, priluga Cristo, eu te adoro, Senhor. Tire este nível através da cruz. Abre tu, eu me curvo diante de ti. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua igreja, os teus filhos, os teus servos. E nos ajude a ser como o apóstolo Paulo. É muito desafiante carregar a cruz, Senhor. A gente não quer carregar peso, a gente não quer carregar nada. A gente quer liberdade, sombra, água fresca. Simplesmente prosperidade de uma maneira errada de pensar. A gente quer um evangelho sem sofrimento, um evangelho light, alguma coisa que nos faça simplesmente, Senhor, como autoajuda. Queremos apenas vencer, sem nenhuma guerra, sem nenhuma peleja. Mas a tua palavra nos informa que Paulo se gloriava na cruz, porque na cruz é o lugar onde nós nos assemelhamos contigo. Abençoe a tua igreja, a cada um de nós. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
alguma coisa para Jesus nessa noite. Você estava pensando em abandonar a cruz, achando a sua cruz muito pesada. Agradeça a Deus por essa cruz que Ele te mandou carregar. É ela que serve para você. Ela é do teu tamanho. Ela é baixura. Aprenda com Paulo, aprenda e diga: eu não me glorio em circuncisão, não me glorio em capacidade nenhuma, mas eu me glorio na cruz de Cristo. Não me glorio em ser doutor da lei, em falar hebraico, em falar grego, em falar aramaico. Eu não me glorio em ser um poliglota, não me glorio em ser cidadão romano, ser cidadão judeu. Eu não me glorio. Paulo fazia parte das duas talvez maiores culturas da época. Ele era romano, significava dizer que ele participava, ele era um cidadão americano, digamos assim, dono do mundo. Mas ele disse: a minha glória está na cruz do Senhor Jesus Cristo, no qual o mundo para mim não vale nada, e eu também não valho nada para este mundo. Oh meu Deus, e eu me alegro na cruz, eu me alegro nessa cruz. Parece que é Paulo que fez esse hino, porque nela Jesus deu a vida. Meu Deus. Aleluia. Essa love, behold, cross, aleluia, till I die, I will. Glória a Deus. Feche os seus olhos, ore comigo, ore. Senhor Deus, obrigado pela cruz, sua morte vicária, seu sacrifício expiatório. Obrigado porque contigo eu estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Eu te adoro, te bendigo, quero te servir. Não vou reclamar das lutas, vou te glorificar. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, meu amado irmão. Nós vamos cantar esse hino 291. Vamos continuar cantando onde paramos aí. Os diáconos recolhem os dízimos e as ofertas. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. E com ele rolar uma parte da cruz de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei minha cruz, é por uma coroa trocar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão felizes, irmãos? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é esta, né, irmãos? A nossa alegria é termos a Bíblia Sagrada em nossas mãos e aprendermos deste livro santo. Quantos aprenderam que a cruz é uma coisa boa? Amém? Então não abandone a sua cruz. Não troque ela por qualquer coisa, não. Ela tem hora que machuca um pouquinho os nossos ombros, mas vai carregando ela. Vai carregando, porque depois da cruz tem o céu. Se você deixar a cruz, não tem céu, mas depois da cruz tem o céu. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.